Você já parou para pensar que desde que o ser humano existe, nós tentamos entender uma coisa que está em nós o tempo todo, do ponto de vista biológico, do ponto de vista filosófico, psicológico e até social e cultural. Esse tema já é analisado por séculos e cada pensador falou uma coisa diferente. Alguns deram caminhos bem interessantes. Mas por que que, para a maioria das pessoas, elas ainda vêm e dominam tudo? Estou falando das emoções. E antes de mais nada, eu quero falar que eu não acho que as emoções são vilãs. Eu estaria sendo um completo ignorante se eu pensasse dessa forma. E muito menos que nós devemos nos manter na razão, o tempo todo, no racional, sem dar expressão, sem dar vazão às emoções. O que seria da arte, da poesia, da literatura, das formas de expressão no geral? O que seria do mundo sem as emoções? Dizer que não podemos ser afetados pelas emoções é a mesma coisa que dizer que não podemos ser humanos. É a mesma coisa de dizer que você tem que parar de pensar. É impossível. As emoções foram e são essenciais para a nossa evolução e para a nossa sobrevivência. E, é claro, são processos naturais em nós. Mas, então, o que eu proponho nesse vídeo aqui? Eu proponho uma reflexão. Se nós olharmos para o mundo hoje, como ele está? Uma explosão de transtornos como a depressão, a ansiedade, violência, pessoas perdendo a cabeça por motivos banais, violência contra si mesmo, compulsões, vícios dos mais diversos, impulsividade, excessos e mais excessos para buscar alguma forma de alívio. E o que tudo isso está dizendo para a gente? Bom, está dizendo muita coisa, mas uma delas é que nós não estamos dando conta de gerenciar as nossas emoções. E elas não vêm do nada, elas estão comunicando o tempo todo. E uma das coisas que elas dizem é: olha, tem algo muito errado aqui, vamos olhar para isso aqui agora? Mas o que então exatamente está tão errado? Eu não tenho aqui a pretensão de ficar dizendo o que é certo ou errado para cada um, mas eu deixo a reflexão, talvez para algumas pessoas essa mensagem chegue de uma maneira mais profunda, assim como aconteceu comigo e ainda está acontecendo, porque eu ainda estou no processo. Mas a questão é, se tudo isso está comunicando alguma coisa e se nós não estamos gerenciando direito as nossas emoções, será que já não é o suficiente para pararmos e pensarmos um pouco sobre isso? O nosso modelo de vida atual, muita pressão, muita comparação, muita competição, o ter antes do ser, muita vaidade, muito ego. Estamos sempre querendo mostrar alguma coisa para alguém. Estamos sempre querendo provar algo para alguém. Isso misturado com excesso de informações, excesso de estímulos, excessos de fugas para buscar um alívio. Veja só, nós vivemos numa época em que, ao mesmo tempo que nós pregamos o excesso de trabalho, nós também temos um excesso de entretenimento. E no final das contas parece que nada satisfaz. Vivemos na era dos excessos, mas nada preenche. Vivemos sempre no limite e muitas vezes até além dele. Limite da saúde física, limite da saúde mental, limite da saúde emocional e da nossa energia vital. É claro que estamos adoecendo, é claro que as nossas emoções estão desreguladas. E antes de filosofar sobre isso, pensar por que isso está acontecendo, tentar entender as coisas do mundo, a gente deve olhar para o nosso próprio corpo, porque as emoções estão acontecendo no nosso corpo. O nosso corpo é o palco em que as emoções acontecem. Não temos mais descanso. O corpo está tenso a maior parte do tempo. É uma mente que não tem mais alívio, porque nos momentos de descanso nós estamos com um celular na mão. Horas e horas nos enganando que isso é descanso e lazer. E eu não estou aqui pregando para parar de mexer no celular ou parar de ver uma série que você gosta, como muita gente prega por aí. Eu não sou esse tipo de pessoa radical. O que eu estou dizendo é para a gente criar pequenos espaços de alívio para as nossas mentes, para as nossas emoções. O tédio se tornou uma coisa insuportável na nossa geração. Nós estamos sempre buscando algum estímulo. E o tédio é um estado benéfico para nós. Existem pesquisas sobre isso. Nós precisamos do tédio. Nós precisamos de alguns momentos sem estímulos nenhum. Um dos problemas de ficar tanto tempo nas telas, principalmente antes de dormir, são os problemas do sono. Muita gente está dormindo mal, não está conseguindo descansar direito. O cérebro não descansa, o sistema nervoso não relaxa. E sono mal dormido
é sinal de estresse, é sinal de maior probabilidade de vários transtornos e várias doenças, dentre outras coisas. E aí, com sono mal dormido, no outro dia nós vamos tentar nos manter ativos com altas doses de cafeína, por exemplo, ou se alimentando mal para tentar aliviar o estresse, o que vai pesando ainda mais para o corpo. E aí o corpo vai tendo que lidar com esse peso em todos os sentidos. Imagina o nosso corpo tendo que lidar com um emocional precário, sobrecarregado, com uma alimentação pesada, com um sono mal dormido, ele entra em colapso mesmo. E o que me impressiona é que muita gente não faz ideia por que se sente tão mal. E o que são as emoções? Nada mais são do que descargas químicas de hormônios, neurotransmissores, que nos causam uma sensação, uma percepção dentro do corpo, e disso resultam as interpretações mentais. Bom, se eu estou me sentindo dessa forma, eu começo a formular, começo a elaborar na minha mente o porquê de eu estar me sentindo assim. Hoje, o intestino, por exemplo, é chamado de segundo cérebro. E quanto mais saudável ele estiver, mais nós vamos nos sentir bem emocionalmente. Então veja como que o estado do nosso corpo físico afeta as nossas emoções, que afeta a maneira com que a gente pensa sobre as emoções, pensa sobre o que a gente está sentindo. Quando a gente não está legal, a gente começa a buscar motivos para não estar legal. E aí começam todas aquelas ruminações mentais. A gente fica sempre girando em loop. O nosso sistema nervoso não pode ficar tanto tempo em estado de alerta, como a maioria das pessoas estão hoje. E tudo isso representa ameaça para o sistema nervoso. Desde o excesso de trabalho até o excesso de açúcar, por exemplo, que inflama o organismo. Tudo isso está dizendo para o sistema nervoso que nós estamos em perigo, que nós estamos correndo risco. Mas, voltando lá no início, as emoções são o que nos torna humanos e é o que faz o mundo se movimentar. Elas são oportunidades para o autoconhecimento. Mas de que maneira nós estamos utilizando as emoções? Ou melhor, que tipo de emoções estão predominantes em nós com o nosso estilo de vida? E aí talvez alguém pergunte, como mudar então? Me dá uma solução. Você fala, mas não dá uma alternativa para isso. E eu respondo essa pergunta com uma outra pergunta. No final das contas, do que nós estamos falando? Da maneira que o ser humano funciona melhor. E que a maioria das pessoas estão longe desse modo de funcionamento atualmente. E que isso reflete no que nós estamos vendo acontecer no mundo hoje. O micro impacta no macro. A transformação individual afeta o todo. E olha, sinceramente, eu não tenho a pretensão de mudar o mundo. Eu sei que a cada 100 pessoas que assistirem esse vídeo, talvez 5 comecem a pensar um pouco mais profundamente sobre isso, mas eu não me importo. Aliás, eu ficaria bem feliz se fossem 5 pessoas. Fazer uma mudança integral nas várias dimensões que compõem o ser humano. Corpo físico, mental, emocional, espiritual. E isso não é fácil. Eu ainda estou no processo. Mas não tem para onde fugir. A maneira que nós nos acostumamos a viver atualmente é como colocar refrigerante no lugar de combustível no carro. Não vai dar certo. O problema não são as emoções, é o que nós estamos fazendo com nós mesmos. As emoções são só reflexo das nossas atitudes, da maneira como nós nos cuidamos, da maneira como nós buscamos o nosso desenvolvimento. São só sintomas da vida que estamos levando. Por isso, da próxima vez que você falar, eu ando muito ansioso, me bate uma angústia de vez em quando, do nada, eu não sei de onde vem, me bate uma raiva avassaladora de repente e eu falo coisas que eu não gostaria de ter falado, depois eu me arrependo. Saiba, primeiro você tem que olhar para a sua história, para o seu passado, se conhecer, saber por que você faz o que faz. E segundo, para o seu presente, que estilo de vida você vem levando. A sua vida está mais para uma vida consciente ou uma vida no piloto automático? É uma vida autêntica ou você só vai seguindo o fluxo dessa loucura que é o estilo da vida moderna? E o que eu estou dizendo não é para você parar de trabalhar, não é para você parar de estudar, não é para você abandonar sua família e morar no meio do mato como um eremita. O que eu estou dizendo é para você olhar para as suas emoções e perceber o que elas estão dizendo. Muitas vezes nós conseguimos fazer muitas correções
muitas limpezas emocionais que aliviam muito até essa vida em que nós precisamos trabalhar, nós precisamos estudar, e tudo isso é muito positivo. E inclusive eu acredito que cada um tem um potencial a ser expresso aqui nesse mundo, que na maioria das vezes tem que passar pelo trabalhar e pelo estudar, não tem outra forma. Mas até para os momentos de desafio, até para a correria do dia a dia, se nós estivermos com as emoções reguladas, se entendendo, colocando consciência, nós conseguimos perceber, nós conseguimos nos aliviar, nós conseguimos ter um corpo mais leve, uma mente mais leve, até mesmo para entender se a área que você está é uma área que é para você, ter forças para fazer mudanças necessárias na sua vida, se relacionar melhor com as pessoas, ter uma vida mais leve de um modo geral, ter mais saúde, ter mais disposição, ter momentos de mais presença com as pessoas que você ama, conseguir focar no que é essencial para você, conseguir expressar o que há de melhor em você. Sair desse automatismo, sair dessa lama que nós estamos nos enfiando. As emoções não são ruins, elas são só um sinal, um reflexo do que nós fazemos com nós mesmos. Pense sobre isso e eu te vejo no próximo vídeo.